Shabbat Shalom Lekulam, é com muita alegria que estamos aqui de volta mais uma vez para juntos compartilharmos de mais um dia santo do Eterno, de mais um Shabbat. E antes de mais nada, eu gostaria de recitar com vocês o texto que está em Shemot 20, verso 8, que é o texto escrito pelo próprio Eterno, que diz: Zahor et Yom HaShabbat lekadsho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Baruch Hashem, por mais uma semana que nós tivemos aí. Ao longo dessa semana tivemos aí nossa oportunidade de produzir, e agora o Eterno nos concede, nos propicia mais um tempo de descanso, esse tempo onde a nossa alma ela entra aí nesse tempo de descanso, de renovo, tempo de revigor para a nossa caminhada. Assim é o Shabat para mim, e eu creio que também é para você. Eu quero mais uma vez agradecer ao Eterno, saudar a todos com aquele Shabbat Shalom Lekulam, que tanto nós temos aqui a alegria de ouvir, né, de cada um dos morim, e também de ver no chat, né? Todos que estão no chat sempre dando aí o Shabbat Shalom Lekulam, ajudando uns aos outros. Isso realmente é algo assim formidável, né? É algo que nos traz aí uma força para a nossa caminhada. Eu quero agradecer inicialmente também a cada irmão, né, a cada pessoa que com muito carinho perguntou por mim, né, como eu vi no Shabbat passado, e preocupado se eu estava doente ou não. Baruch Hashem, não estou doente, e realmente nós estávamos aí aguardando a nossa vez, né? Estávamos aguardando a nossa vez na escala das porções, para que nós pudéssemos estar aqui juntos. E desta feita o Eterno aí nos possibilitou estarmos de volta. O nosso Moré, né, está aí viajando em retorno para o Brasil, ali de Israel, que o Eterno traga, né, debaixo da sua Shalom, ele e Priscila, que assim eles possam estar de volta conosco para logo mais, né, a próxima quinta-feira, estarmos juntos aí celebrando mais um encontro marcado, mais um Moedim do Eterno para as nossas vidas. Então, sem mais delongas, eu quero agora partir para a nossa tela do slide. Deixa eu só colocar aqui, só um momento. Desejo que todos estejam bem, suas famílias também, e mesmo que porventura haja, né, alguém aí convalescendo, ou alguém necessitando de cura, que o Eterno seja a cura para você, para o seu familiar, que o Eterno seja providência para a sua e para a minha vida.
Então, nós vamos aqui para a tela do slide, e aí está, desta feita, nesta oportunidade, com muita alegria, nós vamos estudar agora o livro de Bamidbar. Quem já estudou vai ter a oportunidade de relembrar. Quem não estudou, de repente é a primeira vez, né? Chegou no canal há poucos dias ou poucos meses e ainda não tinha chegado nessa porção, na porção de número 34. E aí, hoje está tendo essa oportunidade, seja bem-vindo. Nós temos percebido que sempre tem gente nova no canal. Então, eu sou Daniel Ferreira, um dos professores aqui do canal, e estou falando com vocês aqui diretamente de Maceió, Alagoas, né? Dessa cidade linda, desse Nordeste aí abençoado pelo Eterno. Então, neste livro, nesta noite, nesta prédica, nessa reflexão inicial do livro de Bamidbar, eu quero trazer, e junto com você, algumas reflexões acerca de tudo aquilo que o Eterno realizou na vida do seu povo, aonde o nome do livro já diz, Bamidbar, no deserto. Então, foram muitas provações, né, que o povo passou no deserto, mas também tiveram a grande oportunidade de vivenciar milagres, né? Tiveram a oportunidade de vivenciar momentos que outra geração ali na história do nosso povo não teve a oportunidade de vivenciar. E é isso que eu quero trazer para que a gente possa estar refletindo e fazendo aí as conexões necessárias para a nossa caminhada de Techuvá. Então, seja muito bem-vindo e abra o seu coração, como nós sempre dizemos aqui, né? Se fosse Mora Felipe, ele ia dizer, apertem os cintos, né? Como ele sempre diz. Mas abra o seu coração, permita que a sua alma esteja atenta para tudo aquilo que o Eterno tem para falar conosco nesta noite, através da sua Torá, e abra também a sua Torá, aí no livro de Bamidbar. Não esquecendo também que hoje nós estamos no dia 19 de maio do nosso calendário, e que no calendário hebraico é o dia 29 de Iyar do ano 5783. Portanto, hoje é o dia 44 do Homer, da contagem do Homer. Eu não vou fazer a contagem agora com vocês, mas o Moré Renato de Pri sempre está postando no canal uns vídeos, né, curtos com a contagem do Homer daquele dia. Então, hoje, possivelmente logo após o encerramento aqui do estudo, você vai poder fazer aí esse acompanhamento no canal, tá certo? Mas não poderia deixar passar sem registrar que nós já estamos aí no dia 44. Então, daqui a pouco, né, mais 6 dias, e nós estaremos aí chegando nos 50 dias para celebrarmos a festa de Shavuot. O Eterno nos permita mais um ano estarmos juntos celebrando, né, essa festa, celebrando aí a entrega da Torá para a humanidade. Então, vamos seguir e dar início aí à nossa reflexão do livro de Bamidbar, abrindo aí com o capítulo 1º, né? Essa porção, a porção 34, ela vai do capítulo 1 até o capítulo 4 e traz consigo muitos ensinamentos para a nossa vida. Apesar de, nas traduções, o nome do livro está traduzido para números, nós vamos relembrar que o nome, realmente o nome em hebraico, né, o nome em ivri, é o nome apropriado, certo? Porque ele vai nos trazer aí ensinamentos e reflexões acerca de tudo que aconteceu com o nosso povo. Baruch Hashem por isto.
Eu creio que vocês já viram aí, né, na chamada do estudo no canal, esta tela, né, este slide aí, Forjados no Deserto. E aí quero parar um pouco aqui para refletir com vocês o porquê deste tema. Neo, por que você escolheu Forjados no Deserto? E aí eu escolhi justamente por causa de tudo que está para acontecer, né? De tudo que o nosso povo vai vivenciar. Ou seja, é um período, o deserto ele nos traz um período de formação, um período de aprendizado, um período de fortalecimento, um período realmente de forja, né? Porque aí, depois que passa esse período do deserto, o ser humano está mais forte, mais aguerrido, mais apto a ouvir a voz do Eterno. O ser humano vai estar mais humilde, vai aprender a dar valor a realmente aquilo que é importante para a sua vida, para a sua sobrevivência, deixando aí de lado as coisas supérfluas da vida, deixando aí de lado tudo aquilo que o sistema de Nimrod, né, tem trazido ao longo de gerações aí para o mundo. Então, tudo isso, esse tema Forjados no Deserto nos traz, entende? Foi em cima disso que eu pensei neste tema. Outro ponto que a gente pode também trazer quanto ao tema é que, no contexto geral de Bamidbar, o Eterno demonstra cuidado para com o seu povo. Mesmo trazendo o povo para estar ali no deserto, neste lugar difícil de se viver, podemos dizer assim, né? Um lugar inóspito, mas o cuidado com o seu povo, o cuidado com as famílias, o cuidado com o líder do clã, né, podemos dizer assim, o cuidado com o roche, né, com o cabeça da tribo, tudo isso nós vemos através de quê? Através do censo que vai ocorrer, né, desse primeiro censo aí, após a partida do Egito, e esse censo que não é feito por números, mas é feito por nomes. Veja a importância que o Eterno dá para o ser humano, né? Porque tudo aquilo que o povo de Israel passou ali no deserto, nós precisamos estar sempre lembrando que havia ali um misto de pessoas que saíram do Egito, né? Todos aqueles que estavam ali na casa da servidão e que o Eterno veio com o seu poder, com sua mão forte, com seu braço estendido e os tirou desta casa da servidão. E ali no meio de toda aquela gente, de todo aquele povo, vieram pessoas, vieram povos de outras nações. Então, sempre quando eu particularmente leio, né, a Torá e leio e fico refletindo nos mandamentos na voz do Eterno para com o seu povo, eu também me incluo ali no meio do povo, porque mesmo não sendo judeu de sangue, quer dizer, eu nunca fiz o teste, né, para saber de DNA, mas me decidi a viver como o povo do Eterno. E nós temos aprendido ao longo desses anos de Techuvá, e o Eterno deixa isso claro também na sua Torá, que todo estrangeiro que decide adentrar o seu povo, né, que decide ser pertencente ao seu povo, deverá ser tratado como um natural da terra. E também deverá fazer a sua parte, direitos e deveres, né? Então, ele terá o direito de ser tratado como natural da terra, mas também tem o dever de cumprir os mandamentos do Eterno dados para o seu povo. Então, voltando aí para dentro do que nós estávamos falando, o censo realizado neste momento e ordenado pelo Eterno, né, para Moshe,
ele é feito por nomes, certo? Então, é um dos pontos, né? Um dos fatores que traz aí já essa diferença de início para o livro de Bamidbar, quando muitos leem o nome Números e de imediato já sentem uma repulsa até de ler, né? Ah, eu vou pular esse livro de números, porque só o nome já diz tudo. Eu não estou afim de ficar lendo contagem de tribo nenhuma, né? Tem gente que simplesmente pula o livro e deixa de absorver, deixa de ser desenvolvido no seu conhecimento da palavra do Eterno por um simples fato de não buscar conhecimento, ou de não pesquisar, ou de não estar disposto, né? Tem que haver aí uma disponibilidade individual para estar buscando conhecimento do Eterno através de cada um dos livros da sua Torá. Mas, Janiel, se você fala de censo, censo inevitavelmente vai trazer números. Ok, é óbvio, né? Ao final do censo, teremos aí as quantidades, os quantitativos por tribo e no total de quantas pessoas foram levantadas ali, essa quantidade. Porém, valorizando os nomes, entende? Não apenas números, não apenas dados, mas o Eterno traz essa orientação que fosse feito por nomes e com os líderes, entende, de cada uma das tribos. Esse cuidado do Eterno me alerta e me traz, né, e eu quero dividir com vocês, o cuidado que o Eterno estava tendo ali com o seu povo e conduzindo o povo ali no deserto, os trazendo para um lugar de desenvolvimento, né, podemos dizer assim, um lugar onde seriam treinados, né, um lugar onde viveriam milagres, um lugar onde a alma de cada um estaria decidindo viver para o eterno diante de cada um dos milagres que ele realizaria. Ou seja, todo um momento, toda uma circunstância ali de lapidação. O Eterno estava realmente lapidando o seu povo, né? Forjando o seu povo. Ou seja, trazendo esse povo para um lugar de força, né? De fortaleza, fazendo o povo entender que, apesar de terem sido escravos durante tanto tempo, eles sendo treinados, eles sendo valorizados, eles estariam ali desenvolvendo essa autoestima, podemos dizer assim, acreditando que eles poderiam, em cada batalha, em cada cidade que seria ali tomada, né, nas batalhas, esse povo sairia vencedor. Primeiramente, óbvio, pelo poder do Eterno agindo na vida de cada um, mas também pelo desenvolvimento de cada um, entende? Pelo desenvolvimento de cada homem que já tinha idade para a guerra, como nós vamos ver nos textos quando nós começarmos a ler. E você que já leu também durante a semana, já está sabendo do que eu estou falando, né? Na verdade, nós estamos aqui trazendo aí um arremate do que é a Parashá Bamidbar, tá certo? Então, este livro, né, o livro de Bamidbar, também conhecido como Números, ele vai trazer para nós esse histórico de tudo que está para acontecer ali no deserto com o nosso povo, tá certo? Então, nós vamos aí avançar para mais um slide, lembrando que nesta prática nós estaremos trazendo algumas memórias, né? Lembrando, relembrando de tudo aquilo que o Eterno fez para com o nosso povo. E sempre quando fala de deserto, eu lembro, né, do texto de Terrilim, de Salmo 136, verso 12, quando diz: o Eterno os tirou com mão forte e braço estendido da terra do Egito, da casa da servidão. Né? É uma expressão que eu sempre lembro quando fala do povo, quando fala da saída do Egito, quando fala
da libertação do povo, essa frase sempre vem. Ela está atrelada já à minha alma, porque em tantos momentos da nossa vida, o Eterno continua nos tirando de situações de escravidão da alma, de situações de escravidão da mente, muitas vezes. E aí, quando nós clamamos e pedimos para sermos libertos, o Eterno vem sobre nós e nos resgata. E o Eterno nos tira deste lugar de escravidão, né? O Eterno faz com que a nossa alma volte a sonhar. O Eterno faz com que a nossa alma volte a acreditar em si mesma. É um paralelo muito real para aqueles que buscam viver pela Torá, né? Como eu sempre digo aqui, a Torá não é um livro velho, né? A Torá não é a lei ultrapassada, nunca foi, nunca será. A Torá do Eterno sempre estará, ela é atemporal, ela sempre estará, como é que eu digo, apta para ser vivida. Basta que nós decidamos viver por ela. E ela começa a ser aplicada literalmente no nosso dia a dia. É realmente algo incrível como cada ensino, cada mitzvot, cada mandamento do Eterno, ele pode ser vivenciado nos dias de hoje de forma cabal, desde que você decida viver por ele, entende? Então, isso também acontece conosco, no nosso dia a dia, né? Quantos desertos nós já passamos, né? Ou, de repente, nós estamos passando. Ou, de repente, alguém está passando por um deserto. Nesses dias, nesses meses, nesse ano, não sei, né? Há muito tempo, há pouco tempo. E aí, a pergunta que me vem e que eu compartilho com vocês é: estamos clamando para sairmos desse deserto? Estamos agindo para sairmos desse deserto? Ou estamos murmurando, como muitas vezes o povo faz? Ou estamos nos permitindo viver pelo sistema pagão do mundo? Ou estamos nos permitindo ludibriar a mente com os pratos, né, que são colocados diante de nós, com os alhos, com as cebolas do Egito? Como o povo, né, teve a ousadia, posso dizer assim, de dizer que estava com saudade do Egito, de comer, porque lá eles tinham algo para comer, alho e cebola. E aí? Será que nós estamos passando pelo deserto entendendo que é nesse território que o Eterno se manifesta? Que é nesse território inóspito que o Eterno demonstra sua grandeza, que o Eterno nos guia literalmente? Será que a nossa alma está se entregando, né, às areias do deserto, ao sol causticante do dia, ao frio, né, exacerbado da noite? Ou a nossa alma tem buscado guarida na Torá do Eterno? Ou a nossa mente tem buscado um caminho no meio do deserto, né? Um caminho de quê? Um caminho de obediência, um caminho de busca pela vontade do Eterno, né? Um caminho de busca para nos tornarmos Kedoshim, santos, né? Ah, Daniel, mas é tão difícil quando se fala em ser santo. Eu não estou falando aquela santidade mascarada, não. Aquela santidade muitas vezes velada, que só é vivida quando se está na frente dos outros. Ou só é falada, né, quando se está no meio de muitos ou no meio da multidão. Mas eu estou falando daquela santidade diária, daquela santidade de, ao mínimo que a transgressão bata à porta, você consiga se posicionar e dizer não, eu não faço mais. Ah, mas você já fez, eu já fiz, mas hoje com os olhos abertos e com a minha alma iluminada pela luz e pela sabedoria da Torá,
eu deixei de praticar isto ou aquilo. Eu deixei de frequentar este lugar ou aquele local, entende? É esta santidade na prática. E nós sabemos, né, ao longo da história do nosso povo, que quando o povo obedecia, as bênçãos do Eterno estavam automaticamente atreladas a eles, né? Era algo intrínseco. Mas quando o povo desobedecia, aí vinham os juízos. Então, entendamos que o deserto sempre vai existir. Né? O povo passou 40 anos andando no deserto. O povo foi a geração incrédula, né, que veio no misto de pessoas do Egito, foi ficando, e esse povo foi se renovando e foi vindo uma geração que cria no poder do Eterno e que estava sendo forjada para herdar e para adentrar a terra de Canaã, a terra de Canaã. Então, é este lugar é este lugar de deserto que muitos têm pavor, têm temor de ouvir. Não, não quero ir no deserto. Por incrível que pareça, né, hoje em Israel existem rotas de turismo, né, no deserto, porque as pessoas tendem a querer vivenciar um pouco o que aconteceu ali, para vivenciar como se dá o dia, a noite. E Mora Marcos Felipe até publicou no canal, lançou aqui no canal aquele vídeo, né, do Canyon Red Canyon, se eu não me engano é assim que pronuncia, os canyons vermelhos. Que lugar lindo, né? Que lugar lindo, fantástico durante o dia, mas e durante a noite? E os animais que habitam o deserto, né? Os animais peçonhentos que habitam o deserto. Há vida no deserto, há vida no deserto. E que o Eterno nos faça compreender que nós, ao passarmos pelo deserto, seremos mais fortes ao passar o período aí de desenvolvimento pessoal. Eu escolho, né? Eu prefiro trazer para mim, compartilho com vocês. Você não é obrigado a concordar comigo. Você pode ter sua própria conclusão, né? Seus próprios conceitos, mas eu prefiro entender e trazer o deserto realmente como um lugar de crescimento, um lugar de desenvolvimento, um lugar, até mesmo, por que não dizer, de busca pelo eterno, mas também um lugar onde você vai buscar se entender, né? E você vai começar a compreender o valor que você tem quando o eterno lhe chama pelo nome, né? Como o censo diz, não como se o Eterno estivesse chamando por número. Agora você tem um número. Você, daqui para frente, eu vou lhe chamar de número 1. Aí você número 2, número 3. Não. Você tem um nome. Você tem um cabeça, um rosto. Você tem uma tribo. Você tem uma família. Você tem uma tarefa para desenvolver, como nós vamos ver nos capítulos desta porção. Então, tudo isso nós encontramos, tudo isso nós aprendemos, né? Aí, com essa passagem do povo do deserto. E, e lembrando também que no deserto nós temos toda a possibilidade de vermos milagres acontecer. Assim como aconteceu com o nosso povo, assim como o nosso povo viu os milagres do Eterno, ainda hoje, né? O Eterno não mudou, né? E é inabalável. Então, o Eterno continua a fazer milagres na vida daqueles que creem, a trazer à realidade aquilo que não existe, porque Ele é o Elohim que dá vida aos mortos. Ele é o Elohim
que abre portas onde não existem portas. Ele é o que faz ressuscitar. Este é o nosso Elohim, o Elohim do nosso povo. Então, vamos seguindo e nós temos aí mais algumas coisas para falarmos acerca do deserto, né? E outra coisa também que eu estava refletindo esses dias e preparando os slides é que quando nós passamos pelo deserto, né, o nosso povo estava sendo forjado ali, estava sendo treinado para, para tomar posse, né, da terra prometida, né? O nosso povo estava ali sendo formado, né, um povo guerreiro para então tomar, né, tomar posse daquela terra, daquele território ali. Mas eles precisariam estar o quê? Guerreando. Eles precisariam estar guerreando. Então, como está escrito na porção Ler Lerá, na porção 3, lá no início, né? Lá no livro de Bereshit, quando o Eterno fala com o nosso pai Avram, ainda Avram, né? E aí ele dizendo que o povo, né, o seu prometendo a terra aos nossos antepassados. Então, vamos avançar lembrando disso e fazendo também uma analogia. O povo ali estava lutando para herdar a terra prometida. E nós, hoje, quando passamos por algum deserto, estamos lutando por quê? Apenas por sobrevivência? Ah, Daniel, eu fico assim pensando que de repente seja para a gente morar no céu, né? Não, não, querido, como nós temos aprendido, né? Tá aí a playlist do livro de Risaion, de Revelação, conhecido como Apocalipse no canal. Para quem ainda não teve oportunidade, está disponível em uma das playlists. E nós temos aprendido que nós, quando passamos por algum deserto, estamos nos preparando, estamos sendo forjados, a nossa alma está sendo fortalecida para que nós possamos habitar aonde? No Olam Rabá, no mundo vindouro. Então, toda e qualquer provação, todo e qualquer deserto que porventura nós já atravessamos ou ainda iremos atravessar, porque ninguém está isento, né, de passar por situações difíceis nessa vida, que nós possamos lembrar desse propósito nosso de nos manter firmes para um dia estarmos todos reunidos, né, na Nova Jerusalém, no Olam Rabá, no mundo vindouro, e aí vivendo com o Eterno, das suas benesses ali, debaixo da sua graça, literalmente, né? Não mais apenas desejando ver, mas vendo, né, com os olhos e vivenciando toda a grandeza do Eterno e tudo aquilo que ele tem para dar ao seu povo. Então, sejamos firmes, né, como nós sempre dizemos, como nós dissemos semana passada, com o More Marcos Aurélio, né, que de forma tão brilhante trouxe aí para nós o estudo da porção Berrai e Berrucotai. E o que é que nós dizemos no final de cada livro? O que é que a gente diz? Razak, Razak, Venit Razek, né? Seja forte, sejamos fortalecidos. Para quê? Para continuarmos a nossa caminhada de Techuvá, rumo ao mundo vindouro. Então, vamos avançar aí, entendendo que o deserto é, sim, um lugar de oportunidades, certo? É um lugar de crescimento. E quando nós falamos de deserto, vocês vão ver muitas imagens assim de deserto, certo? Para a gente fixar bem, né? Ó, essa imagem que está aí na tela até lembra os canyons, ó, passando, né? Vou pegar aqui o. Não sei, de repente está aparecendo, ó, entrando, né? Por aqui os caminhos ali por dentro.
lembrando o vídeo que o More Felipe fez e está disponível no canal, certo? Então, todas as vezes que nós falamos de deserto, nós lembramos de que deserto é uma região estéril, né? Automaticamente, quando a gente lembra de deserto, a gente lembra de areia, né? A gente lembra de sequidão, a gente lembra, a boca começa a ficar seca só de pensar no sol causticante. Por quê? Porque é realmente uma região árida, certo? É uma região seca, é uma região árida, é uma região que costuma, durante o dia, ser muito quente, né? Mas aí, o que é que dá aquela aliviada? As nuvens, né? Dão aquela atenuada no calor e as noites costumam ser bem frias. Então, tudo isso está atrelado aí ao clima do deserto, certo? Então, as nuvens também fazem parte como é que eu posso dizer, do ecossistema, não sei se é assim que se diz, do ecossistema do deserto, porque de dia elas trazem aí, atenuam o calor, né? Trazem sombra, e de noite ela faz com que o solo possa receber uma retenção, digamos assim. Aliás, eu estou me confundindo aqui. Durante o dia, as nuvens trazem ali, atenuam o calor, certo? E aí, essa nuvem que faz esse calor diminuir durante o dia, a mesma falta delas durante a noite impede a retenção ali no solo. Então, durante a noite, realmente ele fica mais frio, o clima fica mais frio, certo? E quando nós falamos de calor, quando nós falamos de deserto, nós vamos lembrar aí de duas palavras, certo? A palavra Midbar, que é esta que acabou de aparecer aí na tela, e a palavra Medaber. Veja que são duas palavras escritas da mesma forma, correto? As mesmas letras, se você olhar, você está vendo aí o men, né? O men, que tem o número 40, o Dalet, que tem o número 4, o Bet, que tem o número 2, e o Resh, que tem o número 200, né? Porque no hebraico cada letra corresponde a um número. E aí nós fazemos a gemátria das palavras, certo? Então, quando nós falamos Midbar, deserto, ou Medaber, falar, né? Que quer dizer a palavra falar, quando nós somamos as letras, o valor de cada letra, nós chegamos numa raiz, que é a raiz número 3. Aqui, ó, a raiz número 3, certo? E esta raiz 3, ela nos remete à letra Gimel, que é esta letrinha que está aí já em cima aqui do camelo, em cima da imagem do camelo. Esse número 3 é o número que corresponde à letra Gimel. E Gimel corresponde a camelo, certo? Ela simboliza o camelo. E aí, trazendo este aprendizado da letra e do significado dela, eu quero compartilhar com vocês alguns pontos bem interessantes sobre o camelo, que podem nos ajudar aí na nossa caminhada de Techuvá, né? Nessa caminhada do deserto. O camelo, além de ser um animal resistente, é um animal que aguenta longas caminhadas, um animal que aguenta alguns dias sem água, mas por que ele aguenta, né? Ele tem uma fisiologia apropriada para isto. Então, a começar dos cílios, né? O camelo tem uns cílios bem longos.
Então, quando o vendaval, quando a areia do deserto está vindo, o que é que acontece? O camelo ele fecha, né, os olhos e aí os cílios dele protegem. Veja, né? Que fantástico. Os cílios dele são tão longos que protegem os seus olhos da areia. E aí eu fiquei pensando de como a gente poderia trazer essa analogia para o nosso dia a dia. Ah, Daniel, você quer dizer agora que eu sou um camelo? Não, de forma alguma, mas vamos aprender com o camelo, certo? Tem algumas lições aí para a gente aprender com ele. E aí eu fiquei pensando e quero dividir com vocês que este cílio, né, protegendo os olhos, para nós, para mim, no dia a dia, ele traz aí a prática da observância dos mandamentos do Eterno. Né? Ou seja, quando nós obedecemos, quando nós praticamos, quando nós observamos os mandamentos do Eterno, automaticamente as nossas atitudes, as nossas ações, elas são diferenciadas, né? Não tem como. E aí é como se nós estivéssemos fechando os olhos, né? Para a areia que está ali ao redor. Ou seja, esse vendaval, esse vento que traz a areia, né? Deixando de lado toda essa poeira, digamos assim, da transgressão, toda essa poeira daquilo que é profano, toda a poeira do sistema de Nirod. Então, quando nós observamos e praticamos os mandamentos do Eterno, nós estamos fechando os olhos, nos protegendo, né? Porque a partir do momento que você diz não, a partir do momento que você fecha a porta da sua mente para alguns assuntos ou para alguns temas ou para algo que desperte a transgressão, você está aí protegendo os olhos da sua alma, entende? Então, quando no deserto a poeira levantar, né? Quando a areia vier, fechemos os olhos da nossa alma para que não sejamos aí de repente atingidos, né, por esta poeira, por esta areia e temos os olhos machucados pela areia do deserto. E aí trazendo para a nossa alma, para que não tenhamos a nossa alma ferida pós alguma atitude transgressora. Porque não há transgressão que, quando é feita, que não traga consigo as suas consequências. Não é verdade? Outro ponto que nós podemos aprender com o camelo é que, além dos cílios que ele consegue proteger os olhos, ele consegue fechar as narinas. Olha que incrível. Ele consegue fechar as narinas para se proteger dessas situações também de vendaval. Não sei se seria a palavra correta vendaval, como é tempestade, né? Para se proteger aí de uma tempestade, para se proteger da areia, né, do deserto. Então, ele consegue fechar as narinas e protege a sua respiração. Ou seja, se mantém equilibrado, né? Ele consegue ali respirar e não ter o seu aparelho respiratório, digamos assim, danificado. E ao contrário, né, do ser humano, se a gente respirar areia, se a gente respirar poeira, a gente já entra em desequilíbrio, né? A gente já começa a espirrar, a gente já começa a ter alergia, a rinite ataca, enfim. E eu quero fazer essa analogia também com a nossa alma, né? Com o nosso dia a dia. Que nós possamos fechar as nossas narinas, né, da alma. Mas, Daniel, a alma não tem nariz. Mas eu quero trazer essa alegoria, né? Digamos assim, assim como o nosso corpo tem os 5 sentidos, a nossa alma, né? Ela também está aí propensa a estar sentindo não o cheiro literal das coisas, mas ela consegue perceber
quando alguém te oferece alguma coisa, quando muitos pratos são colocados diante da mesa e a nossa alma ela consegue perceber que aquilo ali está cheirando a algo bom ou a algo ruim. Se está cheirando a algo bom, naturalmente trará consigo boas consequências, trará ganho. Mas se algo que está sendo posto para você está cheirando a algo mal, né? Está trazendo ali um certo entendimento de que mais na frente algo ruim vai acontecer, não vá por este caminho. Decida fechar mesmo sua narina e não permitir que ela ao menos sinta o cheiro de algo beirando ali o suborno, de algo beirando a propina. Ah, Daniel, mas ninguém não vai nem ver. Só eu que estou sabendo, eu e a pessoa que me chamou para participar. Mas aí você esquece que do eterno nada se esconde. Então, é melhor obedecer, né? Então, saia deste caminho, né? Já diga que não vai participar, né? Que só vai participar se for algo realmente ordeiro, algo que traz ali os dividendos debaixo e dignidade, entende? Então, que a nossa alma ela tenha essa percepção de quando a tempestade, de quando a areia estiver chegando, ela feche aí as narinas para que esse cheiro, né? Que muitas vezes parece até ser bom, viu? As propostas que nos chegam, muitas vezes, ó, são propostas boas, mas que no final, nas entrelinhas, né? Ou no final da fala, nós precisamos estar atentos para não sermos ludibriados ou enganados, ok? Outra coisa também que o camelo nos ensina. O camelo, ele pode reter água, né, para uso durante 8 dias. Olha só que incrível. Ele consegue passar 8 dias sem beber água, porém, quando ele encontra a água, ele consegue aí armazenar, né? Ele consegue reter água para 8 dias. E aí eu lembrei automaticamente de quê? Da nossa caminhada semanal, né? Da nossa chavua, da nossa semana, quando nós andamos 6 dias produzindo, comprando, vendendo, cansando, né? Fatigando o corpo. E aí, quando chega no 7º dia, nós encontramos com o Eterno, né? E nos deliciamos na sua Torá. E aí nos reabastecemos, né? Dessa água viva, né? Dessa palavra que nos liberta, dessa palavra que nos fortalece, dessa palavra que nos limpa, que é a Torá do Eterno. Então, nós no Shabat somos revigorados para caminharmos o que? Mais 6 dias, entende? Como nós aprendemos e muitas vezes já ouvimos mesmo aqui no canal, o Shabat é um antídoto de vida, né? É um antídoto para a vida, para que possamos ter aí essas pausas semanais. O Eterno é realmente magnífico, né? Quando trouxe aí a santificação do 7º dia, após ter criado todas as coisas durante os 6 dias anteriores, certo? Então, que a cada Shabat a nossa alma seja aí alcançada, né, por esta água, por esta palavra que nos limpa e que nos dá mais ânimo para que nós possamos continuar ao longo de mais 6 dias. E para finalizar esse aprendizado com o nosso amigo Camelo, podemos dizer assim, ele no deserto, né, ele encontra muitas vezes, praticamente, podemos até dizer unicamente ali, a fonte de alimento deles são cactos. São cactos e outros tipos de plantas suculentas, que na sua maioria possuem o quê? Espinhos. Mas
a parte interna da boca do camelo tem a facilidade de mastigar espinhos sem se machucar. Olha que incrível, né? Esta informação. Então, ao contrário, né? Ao contrário do camelo, né? Aliás, o camelo, ao contrário de outros animais, ele consegue aí se alimentar de uma planta, mesmo que espinhosa, sem se machucar. Então, quando nós aí fazendo aí essa correlação, quando nós nos alimentamos da Torá, nós estamos protegidos de nos machucar por dentro. Ah, Daniel, você está dizendo que a Torá é uma planta espinhosa? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou querendo dizer o quê? Que quando nós nos alimentamos da Torá, a nossa alma, ela é fortalecida a ponto de que, se porventura no caminho vier algum ensino equivocado, aí sim, vier algum alimento com espinhos, né? Nós não nos machucaremos mais, entende? Por quê? Porque nós estaremos com a nossa alma protegida e com os olhos do entendimento aberto para que esses velhos ensinos, muitas vezes atrelados a doutrinas humanas, eles não nos machuquem mais. Já fui muito machucado por ensinos errôneos no passado. Creio que muitos aqui também. Então, me alimentava de tudo que eu ouvia, né? De tudo que se falava, e muitas vezes descia rasgando, como a gente diz, né? Descia rasgando, machucando literalmente a alma, né? E muitas vezes a pessoa que estava falando dizia que era o Eterno que estava mandando falar. Mas hoje, com a alma iluminada pelo entendimento Eterno, né, por meio da sua Torá, nós já não nos permitimos mais nos alimentarmos de plantas ou de ensinos que tragam consigo aí malefícios, né, que tragam espinhos para dentro da nossa alma, entende? Então, esta é uma das coisas que nós também podemos aprender com o camelo, certo? E aí nós vamos para a nossa próxima tela, né, o nosso próximo slide, e vamos começar a lembrar de algumas maravilhas que o Eterno realizou e que o nosso povo vivenciou ali no deserto, certo? Então, de antemão, aliás, como é que eu posso dizer? Reforçando o que eu já falei, né? Se alguém está passando por alguma situação de deserto, saiba, né? Lembre que ao obedecer ao Eterno, a sua mão poderosa agirá por você, o tirando aí desta terra árida. E aí, o que é que nós já temos nessa próxima tela? Nessa próxima tela, nós vamos ter a lembrança e rememorar o que está escrito em Shemote 13 e 21. Ah, Daniel, mas o que é Shemote? É o livro de Êxodo, né? Traduzido como Êxodo. Então, quando o Eterno ele se manifestava para o nosso povo ali durante o dia, uma coluna de nuvem, né? Como está aqui as imagens, né? Eu gosto de trazer essas imagens para a gente poder assimilar melhor. Então, durante o dia, coluna de nuvem. Durante a noite, coluna de fogo. Foi no deserto que o Eterno falou, né, com a humanidade. Foi no deserto que o Eterno trouxe, né, o povo para perto de si e os forjou para continuarem a sua jornada de libertação. Foram arrancados do Egito e aí eles estão aí numa peregrinação, sendo trabalhados para a libertação da alma.
e para a liberdade na mente, né? Para que a mentalidade de escravo realmente fique para trás, fique lá no Egito. Então, o verso 21 de Shemote 13, ele diz assim: Adonai ia à frente deles em uma coluna durante o dia e os guiava no caminho, e à noite em uma coluna de fogo para dar-lhes luz. Assim eles podiam viajar de dia e de noite. Veja que incrível, né? O Eterno pensa em tudo. Então o povo parava para acampar, mas quando levantava acampamento e seguia, não parava até que o Eterno dissesse o novo local para que eles pudessem montar acampamento. Nem a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite saíam da frente do povo. Então, veja, imagine o que é você vivenciar algo desta grandeza. Digamos, fenômenos, né, que aconteciam ali pelo poder do Eterno e que aquela geração, né, aquele povo vivenciou. Ora, mais uma vez falando, se eu, ou se você, ou se alguém entre nós está passando por uma situação de deserto, seja dia que a coluna de nuvem do Eterno esteja a me guiar e esteja a te guiar. E se for noite, que a coluna de fogo continue iluminando e nos guiando neste. Tem algo que a gente sempre fala aqui em casa, eu e Daisy, né, quando nós estamos passando, e quando nós estamos de repente passando por alguma situação realmente de deserto, e a gente sempre ora e nós nos dirigimos ao Eterno dizendo: Pai, nos faça entender, né? Nos mostre sinais. Se a tua coluna de nuvem se mover, se a nuvem sair de sobre este lugar, e não é para a gente estar mais ali, que nós possamos, a nossa alma não seja enganada mais e a gente veja os teus sinais nos tirando e nos direcionando para outro lugar. E assim o Eterno tem feito para com as nossas vidas, né? É algo assim realmente incrível como o Eterno, ele continua se manifestando nas nossas vidas, nos dias atuais, certo? Então, temos aí essa primeira memória, né? Podemos dizer assim. Temos aí essa primeira memória, relembrando dos acontecimentos que o nosso povo vivenciou ali no deserto. Então, se é dia, que a coluna de nuvem venha e mostre o caminho. E se for noite, que a coluna de fogo venha e manifeste luz, né? E manifeste claridão, claridade para a nossa caminhada, afugentando os animais selvagens, né? Eu fico pensando também que de noite é aquele clarão ali no meio do deserto, no meio do acampamento, né? Aliás, à frente do acampamento, como está escrito que a coluna ia à frente do povo, né? Literalmente o Eterno guiando o seu povo, como ele faz nos dias de hoje, continua guiando a vida daqueles que o buscam e que vivem por sua Torá. O próximo slide, a próxima tela que nós temos aí, que a gente possa lembrar que aconteceu ali no deserto, já está dizendo aí, o man que descia do céu. Que descia ali ao longo da semana, e no sexto dia ele descia em dobro, né? Por conta do Shabat, do dia de descanso do Eterno. O Eterno realmente assim preparou tudo, né, para o povo. E aí o povo reclamou de comida, o Eterno trouxe o man, né? Então, como está escrito aí em Shemot, eu já coloquei as referências para depois você, com calma, relembrar, né? De repente vai lá na Bíblia e marca, passa ali o marca-texto na sua Bíblia, eu não sei como é que você gosta de fazer, mas aí está. Shemot 16, do 14 ao 35, todo o texto que fala de como o Eterno trazia, né, ao cair do orvalho, o man,
E esse texto de Devarim 8:3 é um texto que também se refere ao deserto e que diz o seguinte: o Eterno, né, ele os humilhou, o Eterno os humilhou, permitindo que se tornassem famintos. E então os alimentou com o quê? Com um man desconhecido por vocês e por seus antepassados, para fazê-los entender que nem só de pão vive o homem, mas de tudo o que procede da boca de Adonai. Então, o man, ele representa aí realmente hoje para a nossa vida, literalmente, o alimento que sacia a alma. Ou seja, a Torá do Eterno é o nosso man diário, né? A Torá do Eterno é o alimento que sacia a nossa fome, né? Nos faz caminhar diariamente e que no sexto dia nós descansamos, nos abastecemos novamente, né? Obedecendo aí essa ordenança do Eterno e prosseguimos a nossa jornada e prosseguimos a nossa caminhada. Então veja, o Eterno permitiu que o povo fosse humilhado, né? Porque a fome fala também de humilhação, né? De humilhação do corpo, porque o corpo padece, quando nós não nos alimentamos, o corpo padece. Então, o Eterno permitiu essa humilhação para que o povo visse o seu poder. E aí ele vem e manifesta a sua grandeza, trazendo para o povo o man, né, que o povo perguntou, Manhu, o que é isto? Man, né? E ficou a palavra man. Então, que nós possamos, no nosso dia a dia, lembrar, quando a nossa alma estiver faminta, quando a nossa alma estiver buscando justiça, que não seja a justiça dos homens, mas que nós possamos buscar primeiramente a justiça do reino do Eterno, e, consequentemente, ele nos trará aquilo que precisamos e aquilo que desejamos, desde que a nossa alma esteja desejando de acordo com a sua Torá. O próximo slide, né, e foi mais um acontecimento ali no meio do povo no deserto, e que já está aí na tela, é o quê? A água emanada da rocha, né? Mais um fato ocorrido ali no deserto. Então, veja, o Eterno providenciou alimento sólido, né, para o povo. Aliás, no primeiro slide, o Eterno era a coluna de nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite, guiando, conduzindo, dizendo quando levantar acampamento e quando baixar, né, quando montar acampamento. E aí, nessas mudanças de local, né, durante os 42 estágios, o povo reclamou da fome, o Eterno trouxe provisão. Agora o povo reclama da sede, o Eterno traz provisão. E por meio de Moshe, né, como está registrado ali em Shemot, em Êxodo 17, 5 e 6, o Eterno orientou para que ele levasse a vara e diante de todos os líderes, diante do povo, né, Moshe estendeu aí a vara e a água fluiu, né? A água fluiu da rocha. Mais um milagre que o povo vivenciou. Porém, nesta passagem aí da água, o povo estava discutindo. O povo discutiu com Moshe. O povo colocou Moshe contra a parede, como nós dizemos hoje. Né? O povo colocou Moisés contra a parede, né? E até colocou o Eterno à prova, perguntando: Adonai está conosco? Como, né? Diante dos milagres que já tinham vivido. Mas mesmo assim o povo murmurou e questionou, entende? Então que não sejamos murmuradores quando estivermos porventura passando por alguma situação de deserto.
mas que a nossa alma ela possa clamar ao Eterno sem murmurar. E o Eterno com certeza trará a provisão daquilo que nós precisamos, né? A seu tempo, no tempo dele, porque o tempo dele é perfeito. Por mais que a gente não entenda, né? Por mais que a gente não consiga vislumbrar o amanhã, né? Muitas vezes quando a nossa alma está sedenta, né? Mesmo porque imagine um ser humano com sede, minha gente, é uma situação realmente privatória, né? É uma situação assim que a nossa alma, ela fica, o nosso corpo entra em, como é que chama quando você toma água? Em desidratação, né? O nosso corpo entra em desidratação. E aí, fazendo uma analogia, se a nossa alma está muito, muito, mas muito sedenta, a nossa alma entra nessa desidratação, digamos assim, nessa desilusão, né? De não acreditar mais em nada, de responsabilizar tudo e todos pelas coisas ruins que estão acontecendo, e até mesmo de colocar esta responsabilidade sobre o eterno, né? A ponto de perguntar: você está comigo ou não? Então, tenhamos cuidado, certo? O Eterno poderia muito bem ter feito o milagre, né? Ter feito essa maravilha, sem o povo precisar murmurar, apenas suplicar, né? Porque pedir é diferente de murmurar. A súplica é diferente de murmuração. Você pode suplicar algo e você pode pedir algo de forma correta, sem necessitar de estar murmurando, certo? Então, prossigamos aí a nossa jornada e se porventura a sede está muito grande, vamos clamar ao Eterno, vamos buscar a sua Torá, porque a sua Torá também é água para a nossa vida. A sua Torá também é a água que mata a nossa sede. A sua Torá é a água que muitas vezes está ali como pingando, né? Como orvalho que vai caindo e molhando. Mas aí, à medida que nós vamos procurando, à medida que nós vamos buscando, esse orvalho ele vai aumentando e a chuva começa a ficar mais intensa. E aí depois vem aquela chuva torrencial que lava, né? Que leva a sujeira, que leva o não é bom junto consigo. Então, que nós possamos aí buscar esta água do Eterno para a nossa alma. Eu achei. Vamos continuar? Nós temos agora, neste slide, neste quadro aí, mais um importantíssimo acontecimento, né? Um acontecimento que literalmente marcou para sempre, né, o nosso povo. Um acontecimento, na verdade, não marcou só o nosso povo, marcou toda a humanidade, né? Porque todos os povos conhecem essa história, né? Em todo canto se ouve falar dos 10 mandamentos, como é tão conhecido, os 10 mandamentos. Mas, quando nós estudamos a Torá, nós vemos aí que são as 10 palavras que o Eterno trouxe. Mas, Janel, por que 10 palavras? Porque dessas 10, né, são destrinchadas aí mais 600, num todo de 613 mandamentos. Né? É tanto que nós vemos nas porções Kedoshim e em outras porções as orientações do Eterno, né? Acerca de como agir, de como o ser humano agir para com ele. Nas duas tábuas, inicialmente, nós temos uma tábua onde o Eterno traz a instrução e orientação para que o homem se relacione com ele, e na outra tábua, na segunda tábua, traz as instruções para que o homem se relacione com o próximo, né? E consigo mesmo. Então, esses 10 mandamentos, essas 10 palavras iniciais escritas ali pelo dedo do Eterno,
terminam depois por desaguar, podemos dizer assim, em outros muitos mandamentos para o ser humano e que traz a instrução para tudo, né? Traz instrução para relacionamento pessoal, de conjugal, traz orientações para relacionamento sexual, traz orientação para que não haja transgressão dentro das famílias, traz orientação de como você deve se comportar em relação ao seu vizinho, à terra do seu vizinho, à cerca do vizinho. Se você fizer um buraco, tampe. Se você vê o animal do vizinho caído, vá lá e ajude. Então, tem muitos outros mandamentos que estão atrelados aí das 10 palavras do Eterno. E estas palavras foram dadas ali aonde? No Monte Sinai, conforme está registrado em Shemot 19, né? Como eu coloquei aí a referência. Quando na manhã do terceiro dia, o que foi que houve? O monte, né? A montanha do Eterno foi tomada, né, de relâmpagos, de trovões, e uma nuvem muito espessa veio sobre a montanha, um som muito alto como de chofar. E aí o povo passou a ouvir, né, a voz do Eterno, obedecendo tudo aquilo que ele tinha dito, não passar dos termos da montanha, né? Ele trouxe toda uma orientação antes de trazer aí as 10 palavras. Então, está aí mais um momento miraculoso que aconteceu com o nosso povo no deserto. Aonde, Daniel? No deserto. Então, nós não podemos desmerecer as situações que, porventura, nós estejamos vivenciando e que nos remetam a estarmos em um deserto. Porque é no deserto que o Eterno fala, é no deserto que o Eterno instrui o seu povo. Né? E se nós somos povo dele, se você se intitula povo do Eterno, pertencente ao seu povo, então se mantenha firme, né? Se prepare para ouvir a voz do Eterno, porque ele orientou o povo a se preparar antes para poder chegar ao terceiro dia, certo? Então, com a entrega das palavras, nós vimos 4 momentos, né, muito importantes que o nosso povo vivenciou no deserto. E aí eu quero trazer agora para nós encerrarmos, nós vamos deixar realmente para começarmos a ler o texto, literalmente, né? Capítulo 1, amanhã, pela manhã, tá certo? No Shaharite. E aí eu quero encerrar com vocês este momento inicial de reflexões com Salmos 107, né, com Terrilim 107. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. E esse salmo é muito, como é que eu posso dizer, muito claro, né? Quando o autor descreve e registra aí palavras que nos remetem ao que o Eterno fez com o seu povo ali no deserto. Então, quando nós lermos estes salmos hoje, no dia de hoje, né, que a nossa alma possa lembrar da bondade do Eterno para com o seu povo, das maravilhas que ele fez com o seu povo ali no deserto. Então, veja, o verso primeiro de Terrilim 107 diz o seguinte: Rodula Adonai que Leolam rasdou. Deem graças a Adonai porque ele é bom. Ouve porque ele é bom, porque a sua graça dura para sempre. Yomiru, Geuli Adonai, Asher Gamlam, Miad Tsar. Que aqueles que forem libertados, que aqueles que foram libertados por Adonai, o digam, aqueles que ele redimiu do poder do inimigo, né?
que sejamos testemunhas vivas por onde nós formos do poder do Eterno na nossa vida e que nós possamos dizer, que nós possamos propagar, né, dos feitos do Eterno sobre a nossa vida, de como Ele redimiu a nossa alma, de como nós já somos diferentes, de como nós já não somos mais os mesmos. Quantas e quantas pessoas muitas vezes olham para você e dizem: você está tão diferente, né? É o poder do Eterno se manifestando na sua vida, redimindo você do poder do inimigo. Verso 3. Umearatsoti, Ibsam, Mimizrach, Mimiarav, Mitsafon, Umiam. Ele os juntou desde as terras, desde o leste, desde o oeste, desde o norte e desde o mar Iam, né? Então, o Eterno ajuntou o seu povo, né? Ele trouxe o seu povo, e eu fico lembrando justamente de Bamidbar, né? Quando ele livrou, né, o povo, o verso 2 diz que ele libertou do poder do inimigo. Então, ele tirou o povo da escravidão de Faraó, e aí ele agora junta o seu povo ali no deserto, naquela formação ao redor do Michigan, como nós vamos ver amanhã pela manhã. E aí o verso 4 diz: Taú Bamidbar, Bishimon, da Derech, Ir Moshav, Lo, Matsaú. Eles vagaram em um Bamidbar, em um deserto, ou eles vagaram no deserto, em caminhos que passam por lugares devastados, se encontrarem, sem encontrarem nenhuma cidade habitada. Então, o deserto, né, realmente é este lugar aí, digamos, devastado, né? Este lugar que não há habitação, né, para se morar. Por isso, era necessário a montagem das tendas, né? A armação do acampamento. Verso 5. Revim, Gam, Simeim, Nafshan, Bahem, Tataf. Tiveram fome e sede, e sua vida se extinguia. Então veja como o deserto é realmente um lugar que causa, né? Que traz aí essa, como é que eu digo, esse entendimento literal do que é mais importante para a vida, a não ser alimento e água, né? Alimento sólido, pão e vinho, podemos dizer. O pão representando o alimento sólido e o vinho representando o alimento líquido. Então, o que é mais importante que pão e água? Fome, sede. E é disso que a nossa vida precisa. Então, assim como o nosso corpo, né, precisa se alimentar, a nossa alma também precisa se alimentar. Então, esta fome e esta sede que vem do âmago, do seio da nossa alma, ela só poderá ser saciada por meio do quê? Por meio da Torá, por meio da instrução do Eterno, porque à medida que nós nos alimentamos e à medida que nós bebemos dela, a nossa alma vai sendo fortalecida. Verso 6. Em suas aflições clamaram a Adonai, né? Que os libertou de suas angústias. Vayatsaku el Adonai, Batsar Lahem, Mitsu Hotihem, Ia
de Silém. Então, clamaram a Adonai nos momentos de aflição, e o Eterno os libertou de suas angústias. Conduziu-os por um caminho direto a uma cidade onde eles podiam viver. Então, veja, no slide anterior, no verso 3, nós vimos que eles andaram por caminhos que não havia cidades para habitar, né? Não haviam cidades habitadas. E aqui ele já diz, conduziu-os por um caminho, né? Badere, conduziu-os por um caminho, aqui, Badere, Ishirá Lalechet El Ir Moshav, onde eles podiam viver. Os conduziu, né? Os levou, os guiou, os orientou. E é assim que o Eterno faz para aqueles que o buscam, né? Para aqueles que muitas vezes estão vivendo ou habitando em terras desertas, na alma. O Eterno conduz e o traz para viver num lugar de habitação. Muitas vezes nós dizemos, eu sou morada do Eterno. Mas está cuidando desta morada? Está se permitindo ser conduzido, né, para um lugar onde realmente você se torne esta habitação? E o verso 8, encerrando, diz, Yodula Adonai Hasdo Beniflotiv Libnei Adam. Adão, né? Filhos da terra. Que eles deem graças a Adonai por sua graça, por suas maravilhas em favor da humanidade. Né? Filhos do homem, Adão, né? de terra. Então, que nós possamos dar graças ao Eterno, né? Sempre que nós possamos dar graças ao Eterno por tudo, mesmo nos momentos de deserto. Então, para o Hashem, por este momento, nós podemos aí refletir um pouco, relembrar e trazer a memória, né, para a nossa alma, para que nós possamos continuarmos aí firmes neste caminho de Techuvá. Eu vou encerrar por aqui, mas antes de nós irmos para Birkat Kohanim, eu quero dar um aviso acerca da nossa festa de Shavuot deste ano de 5.783. Deixa eu colocar na tela, só um momento. Vou colocar aqui na tela, porque aí a gente vai acompanhando e eu vou explicar para vocês, certo? Olha só. Na próxima quinta-feira, veja, quinta-feira, para ninguém se confundir, tá certo? Na próxima quinta-feira, ao pôr do sol do dia 25, até o pôr do sol do dia 26, que é na sexta, e aí já engata com o Shabat, né? Podemos dizer assim, nós teremos às 19 horas do pôr do sol da quinta, no dia 25, a nossa festa de Shavuot, certo? Onde celebramos o que? A entrega da Torá. Daniel, mas eu queria entender melhor o que é Shavuot. No próximo momento do hebraico, da semana que vem, na terça-feira, o Moré Felipe estará às 19h30 trazendo aí um breve estudo acerca de Shavuot. No canal existem outros vídeos que você pode também rever para relembrar, ok? Mas aí teremos na terça-feira, no dia 23, né? 2 dias antes que antecedem, nós estaremos aí sendo lembrados, né? Relembrados da festa, do porquê da festa, da ordenança do Eterno. E aí, em consequência da festa de Shavuot, na próxima quinta não teremos um pedacinho da Torá
com Moré Renato de Príncipe, certo? Pois estaremos juntos celebrando este grande encontro marcado do Eterno para com o seu povo. Baruch Hashem, por este momento de Shavuot. Eu também quero, antes de encerrar esse Kabbalat Shabbat, agradecer por esta obra linda aqui, ó, por esta obra de arte linda que nós recebemos, né, que nós ganhamos da nossa querida Lena Posner. Um beijão, minha irmã. Muito obrigado, né? Nós ficamos aqui muito felizes quando recebemos aí esta obra de arte. E aqui ela vai ficar fazendo parte agora do nosso cenário, né, de reflexões da Torá. Assim como nós também recebemos este lindo quadro, né, com o nome de esse mosaico, do nosso querido Moré, Márcio Alencar, né, esse artista de mão cheia. E aí nós temos agora... Um momentinho. E aí nós temos agora essas duas obras de arte aqui compondo o nosso cenário. Que o Eterno os abençoe. Então nós vamos agora para Birkat Kohanim e logo depois nós voltamos para encerrarmos com aquela nossa tradição, né? Colocando uma canção para nós irmos nos despedindo aí uns dos outros, dando aquele até logo, aquele até breve, para nos encontrarmos amanhã no Shaharit Shabbat, no serviço da manhã, ali entre 10, 10 e 15, no mais tardar 10 e meia, nós estaremos entrando aí com o estudo, né? Você fica de olho no YouTube, fica de olho no sininho, na notificação, mas aí a partir das 10 já dá para você ir se conectando no canal para aguardar o início da transmissão do Shaharit, certo? Então acompanhe comigo aí esta bênção linda, né? Trazida pelo nosso querido e amado irmão Joseph Torres. Muito obrigado, meu amado, por este lindo vídeo, né? Todas as vezes que eu vejo, os olhos lacrimejam, porque é realmente assim uma melodia linda, né? Tudo casou, ficou uma obra prima, né? Que o Eterno te abençoe, Joseph, junto a toda a sua família. Adonai veish miriha Hai Adonai panav eleha vihuneka Adonai panav eleha v'yaseh leha shalom v'yaseh leha shalom Yivarecha Adonai v'yishmerecha Ya'eh Adonai panav eleha v'yihuneka Yisa Adonai panav eleha v'yaseh leha shalom v'yaseh leha shalom Baruch Hashem. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade. Que vem de Adonai, Shem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, o ungido do Eterno. E agora eu me despeço de vocês. Nos encontramos amanhã. E Mitzvah Hashem, se o Eterno assim nos permitir, nós nos vemos amanhã no Shaharit Shabbat. Fiquem agora com uma canção interpretada pelo nosso querido Violão de Ouro, nosso querido Moré Raimes. Um grande abraço, meu amigo, meu Moré, meu irmão. O Eterno te abençoe junto com sua linda família. E esta canção que ele vai dedilhar agora no seu violão está pautada em Zerariah, no livro Zacarias. Tá certo? Nos vemos amanhã. Lehitraot, Shabbat Shalom Lekulam. Hashem Melech, Hashem Allah, Hashem Ro, Leolam Vaed, Hashem Melech, Hashem Allah, Hashem Ro, Leolam Vaed, V'chayar Hashem Melech. אחד ישמו אחד והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ישמו אחד אוי נאי 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 והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ישמו אחד והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ישמו אחד אוי נרנאי נאי 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 Hashem Melech